Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem com você? Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 11. Nós temos aqui um capítulo todo especial, onde Jesus ensina os seus discípulos a orar. Os discípulos pediram: Senhor, nos ensina a orar como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus nos deixa uma oração modelo. Nós costumamos chamar essa oração de Pai Nosso. Muitas vezes essa oração é repetida de forma mecânica. Quero dizer para os irmãos que eu não acredito que este seja o propósito dessa oração. Não estou dizendo que não é válido, isso é muito válido, porque repetir nos ajuda a gravar este trecho das Escrituras. E gravando este trecho, você vai estar pronto para usar bem essa oração modelo, porque ela traz certezas que precisam estar no nosso coração quando nós nos dirigimos a Deus em oração. Por exemplo, o Senhor nos ensina a chamar a Deus de Pai. A sua relação com Deus não é distante, você tem um Pai. Você pode até ter um Pai omisso aqui na terra, mas no céu você tem um Pai que é sempre presente. E Ele é Pai Nosso, portanto é meu Pai e Pai do meu irmão que também crê, e está nos céus. Ele é um Deus que está perto de nós, mas Ele também é um ser transcendente. Ele é imanente, está em nós, e é transcendente, está além de nós, é superior a nós, está no céu. Ele tem todo o poder, Ele se assenta no trono e Ele vê todas as coisas do alto. Então você chama Deus de Pai e você pede para que o nome dele seja santificado. O que você está pedindo? Para que Ele seja mais santo do que é? Não. Para que o nome que Ele emprestou a você, quando você foi feito filho de Deus, seja santificado em sua vida. Você carrega o nome e você tem que honrar esse nome, então você pede a Ele que te abençoe para que o nome dele seja santificado na sua vida. Venha o teu reino. Nós precisamos orar sempre assim, pedir a Deus que não seja feita a minha vontade, nem os meus projetos, nem o meu reino pessoal, mas que venha o reino dele e que seja feita a vontade dele aqui na terra como é feita nos céus. Lá nos céus, irmãos, os anjos simplesmente obedecem ao Senhor sem questionar. Então nós pedimos ao Senhor que assim também seja na nossa vida. Venha o teu reino, a tua vontade, e seja feita essa vontade aqui na terra, como ela é feita no céu pelos anjos. Nós pedimos também ao Senhor o pão nosso de cada dia. Preste atenção, irmãos, que é um pedido de confiança. A gente não pede o estoque, a gente não pede o de ontem, nós pedimos o de hoje. O pão é nosso. Isso significa que se você tem dois e o seu irmão não tem nenhum, aquele que está com você não é seu, é dele, porque o Pai é nosso e o pão é nosso. E a gente precisa depender do Senhor todos os dias. Meu irmão, não adianta acumular para o dia de amanhã. O amanhã trará os seus próprios cuidados. Nós precisamos confiar no Senhor, que nos ensina a pedir apenas o necessário. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não importa, meu irmão, o tamanho do pão que você precisa. Tem dia que a gente precisa de uma padaria inteira, Deus provê. Tem dia que a gente pode fazer jejum. Tem dia que o pão pode ser menor. Mas o fato é que o Senhor sempre nos sustenta e provê o que nós precisamos nessa caminhada. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Presta atenção, meu irmão. Jesus nos ensina que nós precisamos perdoar na medida em que nós temos perdoado. E eu pergunto, você tem perdoado? Se você tem perdoado, você será perdoado. Mas se você não tem, meu irmão, essa é a oração que você faz. O Senhor Jesus, Ele nos ensina a orar nessa condição, porque Ele afirma, se não perdoarmos os homens os seus pecados, tampouco o Pai Celeste nos perdoará os nossos pecados. Ele também nos ensina a todos os que nos devem e não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. É o livro, a oração registrada em Lucas, é um pouquinho mais curtinha do que aquela que é registrada em Mateus, mas ele faz o pedido: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Lá em Mateus tem outra parte, mas livra-nos do mal. Amém. Pois teu é o teu reino, o poder e a glória para sempre. Mas aqui termina na tentação. A gente precisa reconhecer o Senhor, diante do Senhor, que nós estamos sujeitos ao pecado. E Jesus, ele insiste que nós oremos. Ele conta a história de um homem que recebe um amigo à meia-noite, não tem nada para oferecer, então ele vai na casa do vizinho, bate na porta e grita: vizinho, me dá um pedaço de pão. Por mais incômodo que fosse, meu irmão, porque naquela época as casas geralmente tinham um cômodo só, os animais eram colocados para dentro, levantar e acordar os meninos, algum animal poderia fugir, mas aquele homem levanta para dar o pão, nem que seja por constrangimento, porque era um alimento básico, ninguém negava. É como negar arroz e feijão nos nossos dias, da nossa cultura. E Jesus diz o seguinte: olha, digo, embora não se levante para dar o pão por ser seu amigo, vai dar por causa da importunação, se levantará e dará tudo que precisar, nem que seja por constrangimento. E Jesus diz assim, tendo dado esse exemplo, o Senhor Jesus diz: por isso digo, peçam e lhes será dado, busquem e achareis, batam e a porta será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á.
E Jesus dá vários exemplos dizendo, olha, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos? Se um filho pedir um peixe, ninguém vai dar uma cobra, ou se pedir um ovo, ninguém vai dar um escorpião. E Jesus disse, se vocês são maus, sabem dar boas coisas, quanto mais o Pai Celestial dará o melhor a vocês, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Portanto, o Senhor Jesus está nos incentivando a orar, irmãos, porque nós oramos a um ser que é muito melhor que nós. Um Pai Santo, cheio de amor, e que dará o Espírito Santo o melhor que ele pode ao seu povo. Portanto, orem e creiam que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. E Jesus ali estava expulsando um demônio que era mudo, e de repente eles começaram a dizer que Jesus estava expulsando os demônios pelo maioral dos demônios, Beelzebul. E Jesus diz, olha, vocês estão enganados, porque todo reino dividido, isso não é inteligente, um reino dividido contra si mesmo, ele cairá. Não tem como prevalecer se um reino disputa com o próprio reino. Isso fica, das palavras de Jesus, apesar dele estar falando aqui do reino das trevas, fica uma lição aqui para a própria igreja. Nós, os cristãos, não podemos estar divididos, irmãos, porque uma casa dividida, ela vai ruir. Nem o império das trevas, Jesus diz, que trabalha dividido, e muitas vezes nós encontramos cristãos lutando contra cristãos. A nossa luta não é contra a carne e sangue. A Bíblia nos diz isso. E Jesus, ele deixa claro, ele diz assim, se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsa seus filhos? Porque ali também havia aqueles que expeliam os demônios. Ele está dizendo, por que expulsa seus filhos? Se eu só consigo expulsar os demônios pelo maioral dos demônios, e os exorcismos que vocês fazem? Quem vai dizer que vocês não expulsam por Beelzebul? Aí Jesus também diz o seguinte, mas se é o dedo de Deus, pelo dedo de Deus que expulsa os demônios, então é chegado até vocês o reino de Deus. Ele está dizendo, se eu estou expulsando os demônios, estou libertando os cativos pelo dedo de Deus, o reino é chegado a vocês. Preste atenção no que vocês dizem. E o Senhor Jesus, ele conta sobre a dinâmica de um demônio quando sai de uma pessoa. Primeiro, Jesus diz o seguinte, que se tem um homem forte, bem armado, ele guarda seus bens em segurança. Ele está falando de um demônio ocupando uma pessoa. Para que ele saia, é necessário que o mais forte o domine, o subjugue, tire-lhe a armadura e divide os despojos. Jesus é esse mais valente que domina esse homem que estava seguro. É Jesus, meu irmão, que é mais poderoso do que qualquer demônio e que pode libertar qualquer pessoa. Só que Jesus diz o seguinte, quando um espírito sai de uma pessoa, ele vagueia por um tempo, passa por lugares áridos, procurando um lugar para repousar, então ele decide, eu vou voltar para a casa onde saí. E Jesus diz que quando ele chega e encontra a casa varrida e em ordem, ele fala assim, eu vou voltar para cá, e traz 7 outros demônios, e o estado final dessa pessoa é pior do que o primeiro. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que uma vez que uma pessoa teve a casa desocupada, ficou livre da possessão demoníaca, essa casa não pode permanecer vazia, meu irmão, porque a intenção do diabo é voltar para lá. Então o Senhor Jesus, ele diz tudo isso, explicando essa dinâmica, é uma lição muito importante. Sempre que você tiver uma experiência, não sei se você já teve, se você não teve, provavelmente uma hora você vai se deparar com isso. Quando você expulsa o demônio de alguém, é preciso que você dê essa instrução e diga, olha, a casa que é habitada por Cristo, ela não pode mais ser habitada pelo demônio. O demônio não vai praticar ali nenhum tipo de invasão. Agora, se a casa permanecer vazia, o que significa essa casa vazia, varrida, em ordem? É quando a pessoa acha que está no controle. Eu e você, meu irmão, não podemos assumir o controle, mas devemos nos entregar ao controle de Deus e encher a nossa casa de Cristo. Cristo torna-se o Senhor e se assenta ao trono do nosso coração, e o diabo, esse impostor, esse que tenta exercer um governo falso, o império das trevas, ele não pode invadir onde o reino de Deus já está. Ok, meu irmão? Então o coração precisa estar cheio. E o Senhor Jesus, ele, ao dizer isso, uma mulher grita, bem-aventurada a mulher que te deu a luz e os seios que te amamentaram. E Jesus veio dizer, olha, não é isso. Não é esse tipo de vínculo que traz realmente a bem-aventurança, mas Jesus diz que bem-aventurados, felizes, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Obedecer, meu irmão, é o que cria o verdadeiro vínculo com o Senhor. Preste atenção. Obedecer a Deus, o Senhor Jesus nos ensinou isso quando oramos. O Senhor Jesus nos ensinou isso quando nossa vida fica vazia, nós precisamos nos encher de Cristo. E ele diz aqui que felizes, verdadeiramente felizes, são os que ouvem e obedecem a palavra. O que traz para você um vínculo com o Senhor profundo, um vínculo familiar, um vínculo de amor, porque Jesus diz, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, é de fato, meu irmão, andar em obediência. Agora, as pessoas são guiadas por aquilo que vê, por isso que essa mulher falou, bendito o ventre que te gerou, os seios que te amamentaram. Uma geração incrédula e perversa pediu um sinal visível a Jesus.
E Jesus diz, olha, vocês pedem, mas não será dado nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas. Ele diz, pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem também o será para essa geração. E ele ainda diz mais, diz que nos últimos dias os ninivitas se levantarão para julgar essa nação, porque eles ouviram a Jonas. No entanto, essa nação, esses homens não ouviram o Senhor. E o Senhor diz, olha, vocês só creem se vocês veem. Cuidado com a maneira que vocês enxergam a vida. Como é que nós precisamos contemplar, meus irmãos? A nossa visão, ela não deve ser limitada àquilo que nós vemos, mas ela deve ser uma visão de fé. Fé é enxergar o que não se pode ver. E se nós guiarmos a nossa vida dessa forma, irmãos, nós teremos um corpo luminoso. Jesus diz isso, ele diz, os olhos são a candeia do corpo. São os seus olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo será luminoso. Mas quando forem maus os seus olhos, igualmente o seu corpo estará em trevas. Então é a maneira que nós vemos, irmãos, determina como nós vamos ser. A maneira que vemos determina como nós somos. E Jesus, ele continua dizendo, ele diz, olha, ele foi convidado ali por um dos fariseus que queria um sinal visível para poder comer na casa dele. E esse fariseu ficou indignado, os fariseus ficaram indignados porque Jesus não se lavara cerimonialmente para aquele banquete. E Jesus ali mesmo na casa dos fariseus, ele não fazia rodeios, dizia a verdade. Então ele diz assim, vocês fariseus, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente vocês estão cheios de maldade. E ele começa então advertências, ele diz assim, ai de vocês fariseus, porque vocês são meticulosos, vocês dão dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, do matinho que cresce no quintal de vocês, mas vocês esquecem da prática da justiça e do amor de Deus. Jesus não está dizendo que eles não deveriam ser isso, ele diz, vocês deviam praticar essas coisas com excelência, como vocês fazem, as cerimônias, mas sem se esquecer do principal, do que está por trás da justiça e do amor de Deus. Ai de vocês, fariseus, porque vocês amam os primeiros lugares de honra nas sinagogas e as saudações, ser reconhecido em público. Ai de vocês, porque vocês são túmulos que são vistos, porque de fora vocês são belos, ornamentados, mas dentro vocês estão podres, cheios de morte. Em um dos peritos, um dos escribas ali disse, Senhor, o Senhor falando assim, o Senhor também nos ofende. E Jesus diz, mas é para vocês mesmo. Ai de vocês também, escribas, porque vocês sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Jesus está dizendo, olha, vocês colocam uma carga insuportável sobre os homens de condições que eles nunca conseguirão alcançar e vocês também não ajudam a carregá-los. Nem eles cumpriam aquilo que eles diziam, tantas leis. Portanto, irmãos, toda a justiça deles era hipocrisia. Ai de vocês, porque vocês edificam os túmulos dos profetas, que foram seus próprios antepassados que os mataram, eles ornamentavam os túmulos dos profetas para servirem de lembrança. E Jesus diz assim, vocês dão testemunho e aprovam o que seus antepassados fizeram, ao ornamentar os túmulos, dizer, aqui está o profeta Isaías. Os profetas que esse mesmo povo mataram. Eles mataram os profetas, vocês edificam os muros. E Jesus diz algo que é difícil muitas vezes para a gente entender, mas ele diz, pelo que essa geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramados desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Por que essa geração seria culpada de tudo isso? Lembra da parábola que nós já estudamos aqui? A parábola onde o dono da vinha manda os seus trabalhadores receberem os frutos. Aí ele manda os seus servos, eles são rejeitados, depois ele manda outros, são espancados, manda outros, são mortos, por fim ele manda seu filho. É porque Jesus, meu irmão, ele é o ápice. Então as gerações passadas são culpadas. Porém, essa geração é culpada de todo o sangue, torna-se culpada, porque Jesus é um anúncio de todos esses servos. Eles vieram para dizer que Jesus, que o Filho estava vindo, que o Messias estava vindo. E não lhes deram crédito, perseguiram. É por isso que Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês se apoderam da chave do conhecimento, dizendo, olha, nós é que temos a capacidade de orientar vocês, mas vocês não entram no reino e impediram também os que estavam prestes a entrar. Eles não entram no reino e não deixam entrar aqueles que estão querendo entrar. E quando saiu dali, daquele almoço indigesto, daquele banquete indigesto, os mestres da lei começaram a se opor fortemente a ele e interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo para ter como condená-lo. Irmãos, deixa aqui esta mensagem para os irmãos, essa aplicação. Jesus nos ensina a termos um relacionamento íntimo com o Pai,
que é marcado por uma vida de oração e temor, no qual nós vamos poder ver o poder do Senhor, inclusive operando milagres, sinais, expulsando demônios. Não dá, meus irmãos, para vivermos uma religiosidade longe da intimidade com Deus, sob pena de sermos tão hipócritas como os fariseus que Jesus condena aqui em Lucas capítulo 11. Até mais, meu irmão, daqui a pouquinho mais um capítulo das Escrituras.